Então, continuando nossa aula, nós estávamos vendo aí os números racionais, né, na forma decimal, os números com vírgulas, e eu tinha deixado uma tarefinha para vocês. E são pouquinhas, são só 7 atividades, né? No exercício número 1, observe o exemplo e responda. O que representa o algarismo em destaque em cada número? Então, aqui vocês tinham que olhar esse algarismo que está destacadinho ali em vermelho. E a sua resposta era sobre esse algarismo em vermelho. Esse algarismo 3 no número 0,03. O que ele significa? Liberar meu... Aqui. O 3, nessa posição que ele está nesse número, significa 3 centésimos ou 0,03. Se está certinho, já coloca o teu certinho aí no seu livro. Se não estiver, corrige, tá? Não deixa ele errado. Na letra B, o algarismo 8, quanto que ele vale, né? O que ele representa nesse número? Ele está na posição dos décimos. Ele está ali, ó, grudadinho na vírgula, primeira casa decimal. Então, ele vale 8 décimos ou 0,8. Vamos lá, letra C. Quanto que aquele 1 que está marcado em vermelho representa neste número? Uma unidade. Eu lembro, inclusive, que alguém me perguntou desse 1 aqui, tinha ficado confuso como que ia responder sobre ele. Tá antes da vírgula, é a parte inteira do número. Então, tá na casa da unidade, ele vale uma unidade ou um inteiro, certo? Mesma coisa que na letra D. Você tem os 5 antes da vírgula, 2 casas antes da vírgula. Ou seja, em que posição ele está? Primeira casa antes da vírgula é unidade, segunda casa antes da vírgula é dezena. Então, esse aqui está na casa das dezenas. Ele vale 5 dezenas ou 50. Ok? Depois, na letra E, quer saber quanto vale aquele 9 que está ali após a vírgula? Ele está na casa dos décimos. Então, ele vale 9 décimos ou 0,9. Na letra F, a gente tem o número 44,44 e o último 4 que está marcado em vermelho. Ele está na casa dos centésimos, então ele vale 4 centésimos ou 0,04. E por fim, a gente tem a letra G, 1 inteiro e 123 milésimos. O 3 na posição dos milésimos, ele vale então 3 milésimos ou 0,003. Número 2, está na página 21 de vocês, tá? Diz assim, a seguir apresentamos números decimais escritos por extenso. Siga o modelo e escreva um número que representa cada sentença. Então, vocês tinham o exemplo onde diz 1 unidade, 4 décimos e 3 centésimos igual a 1,43. Na letra A, vocês têm assim, 3 unidades, 1 décimo e 8 centésimos. Quanto que vale esse número? 3 inteiros e 18 centésimos. E a gente escreve como 3,18. Letra B. 8 centenas, 3 dezenas, 7 unidades e 4 décimos. Como que fica a escrita numérica? Ok, deixa eu clicar aqui de novo. 837,4, ou seja, 837 inteiros e 4 décimos. Se fosse dinheiro, a gente diria que era R$ 837,40, certo? Letra C, você tem 4 dezenas, 4 unidades, 4 décimos e 4 centésimos. 44 inteiros e 44 centésimos, ou seja, 44,44. Certo? Vírgula sempre entre a unidade e os décimos. Próxima, você tem ali 7 centenas, 4 unidades, 5 décimos e 6 centésimos. Lembra na sexta-feira, quando a prof estava explicando, que eu chamei sua atenção para essa letra D? Porque aqui na letra D, você não tem uma especificação para as dezenas. Então, não podia esquecer de colocar um 0 ali no lugar das dezenas, certo? Esse era o detalhezinho aqui dessa letra D. Não esquecer de colocar um 0 ali no lugar das dezenas. E a letra E, 5 dezenas, 9 unidades e 7 centésimos. 59,07. A letra E tinha que ter o mesmo cuidado ali da letra D.
tinha que cuidar que como você não tinha nenhum número representando os décimos, tá? O lugarzinho dele era um 0, beleza? Número 3, que a gente tinha conversado, né? Que a boquinha do jacaré ia abrir para o lado do número maior. Então, na letra A, a gente tem ali 6,3 ou 6,5. Comparando a casa decimal, você tem que 5 é maior que 3, logo, todo 6,5 é maior que 6,3. Na letra B, você tem 18,74 e 18,75. A casa decimal, certo? Que é o 7, ela é igual nos dois. Então, a gente vai comparar pela casa dos centésimos. Na casa dos centésimos, temos o 4 e temos o 5. 5 é maior que 4, logo, todo 18,75 é maior que o 18,74. Letra C, 9,13 e 9,130. Lembra que o seu livro falava que você podia acrescentar zeros ao final do seu número e que isso não altera o número? Então, 9,13 e 9,130, ou 9 inteiros e 13 centésimos e 9 inteiros e 130 milésimos são a mesma coisa, tá? Esse número ele é igual, não tem maior. Eu sei que nos nossos números naturais, nos números inteiros, 130 é maior que 13. Mas nos decimais, quando isso está após a vírgula, eles são iguais, tá? Porque você pode vir aqui e cortar esse zero, tá? Nas casas decimais, quando você tem um zero lá no final, você pode tirar ele fora. E se nós tirarmos o zero dali, 9,13 ficou exatamente igual a 9,13, tá? Por isso que eles são equivalentes, eles valem a mesma coisa. Letra D, então, 5,2 e 5,03. A gente tem que comparar a casa decimal, tá? Na casa decimal, 2 é maior do que 0. Logo, 5,2 é maior do que 5,03. Letra E, 8 e 8,000. Queridos, aqui é aquela mesma situação ali da letra C, tá? A gente pode tirar esses 3 zeros daqui, porque eles são tudo casas decimais, tá? E você vai ficar com 8 igual a 8, tá? É o mesmo número, eles são equivalentes. Agora, só vamos abrir um parênteses aqui, ó. Vamos prestar atenção num detalhezinho. Se aqui nós tivéssemos o número 1, por exemplo, ou qualquer outro número, daí você já não poderia cortar esses 2 zeros, tá? Nós só podemos cortar porque não tinha nenhum outro algarismo, era tudo zero. Mas se tivesse 0, 0, 0, 0, 0, 3, pronto, já não posso cortar nenhum dos zeros mais, tá? Se tiver um algarismo diferente lá no final, nenhum zero pode ser cortado. O zero só pode ser cortado quando ele é o último. Nesse caso aqui, só tinha zero, nós podíamos cortar e ficamos com 8 igual a 8. E agora 0,5 e 0,39. Ah, prof, 39 é maior que 5. Não é assim que a gente compara, lembra? Nós vamos comparar apenas o 5 e o 3. 5 é maior que 3, logo 0,5 é maior do que 0,39, ok? Alguns números decimais foram colocados em ordem crescente nas retas numéricas a seguir. Complete os espaços com o número decimal adequado. Muito bem, então nós tínhamos aqui 1,1, 1,2, depois pulava um espacinho 1,4. O que tem que vir ali entre 1,2 e 1,4? 1,3. Depois nós tínhamos então 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9 e depois o 2,0. A letra B, nós tínhamos ali o 2,71 e depois o 2,73 tinha que ter alguma coisa entre eles. O 2,72. Depois o 2,73, que já está ali, o 2,74, o 2,75, o 2,76, o 2,77, o 2,78, o 2,79 já tinha no livro e a gente termina com o 2,8, 2,80 é a mesma coisa, lembra? Que aquele último zero a gente pode tirar ele dali. A letra C, nós temos ali 8,431, tem um espacinho, depois o 8,433 e o 8,434. O que a gente tem ali antes do 8,433? O 8,432. Cris, isso aqui é uma sequência. Lá quando vocês estudaram sobre os números, os sucessores e os antecessores, é a mesma lógica, só que é o sucessor de um número decimal, o antecessor de um número decimal, tá? Olha só, 8,435, 8,436, 8,437, 8,438, 8,439, que já está aí,
e o 8,440, que se você tivesse escrito apenas 8,44, também estaria correto. Ok? Então, a gente tinha o 5, você tinha que descobrir um número misterioso aí, né? Apenas um dos números da direita corresponde a todas as condições dadas à esquerda. Que número é esse? Ele é maior que 0,5, não é igual a 0,75, fica maior que 0,65 quando somamos um décimo a ele. Fica maior que 0,65 quando somamos um décimo a ele. Fica menor que 0,55 quando subtraímos um décimo dele. Que número é esse? Mas então, ó, tá certíssimo, 0,6. A número 6 diz assim: assinale abaixo o número de valor mais próximo de 1. Daí nós tínhamos as opções 2,5, 1,1, 0,25, 0,8 e 0,99. Se nós analisarmos que nessa casa decimal, a gente tem todo um décimo que passou de 1, certo? Quando eu olho aqui 0,9, está faltando um décimo para chegar a 1. Só que daí a gente tem mais... Se fosse só 0,9 e 1,1, eles estariam na mesma distância do 1. Mas como a gente tem mais 9 aqui, significando 99 centésimos, tá? É como se você tivesse assim, ó, vamos pensar em dinheiro? R$1,10, aqui no 1,1 é como se a gente tivesse R$1,10. E aqui no 0,99 é como se nós tivéssemos 99 centavos. Qual deles está mais perto de R$1? 99 centavos, né? Porque está faltando só 1 centavo para chegar em R$1, enquanto que o 1,1 é como se tivesse passado 10 centavos de R$1. Então, o mais perto, quem estava respondendo aí para a prof, que era o 0,999, tá certinho. Esse é o mais perto de R$1, ou de 1, né? De uma unidade. É o 0,99. Alguns algarismos no número a seguir foram apagados e foram substituídos por aqueles 2 quadradinhos azuis. Descubra que algarismo deve aparecer no lugar do quadradinho azul de modo que o número seja o maior possível e não tenha 2 algarismos iguais. A letra B. Que algarismos devem aparecer no lugar do quadradinho azul de modo que o número seja o menor possível e não tenha 2 algarismos iguais. Isso mesmo. 1 no primeiro quadradinho, 2 no segundo quadradinho. É a única opção para deixar o menor número possível. E a letra C, que algarismos podem aparecer no lugar do quadradinho azul de modo que o número esteja entre 40 e 50. Há mais de uma possibilidade. O primeiro algarismo deve ser o 4 e o segundo, por sua vez, pode ser qualquer algarismo de 0 a 9. Por isso que tem mais de uma possibilidade, né? Porque podia ser 40,09, 19, 29, e você fica aí com várias opções entre o 40 e o 50. Adição e subtração de decimais, tá? E a prof quer continuar aqui com vocês, mas ele é muito simples, porque é uma adição e uma subtração normal, como vocês já vinham fazendo lá desde o segundo ano, de um modo muito, muito resumido para vocês. O que tem que cuidar quando se faz adição e subtração de números decimais? Vírgula fica embaixo de vírgula. Não é que a gente muda o lugar da vírgula, não. A gente ajusta todo o número para que uma vírgula fique embaixo da outra, certo? Olha só, para adicionar ou subtrair quantias de dinheiro, alinhamos as vírgulas para poder efetuar os cálculos de centavos com centavos e reais com reais, tá? E aqui mostra um exemplo, ó. 65,98 mais 17,80. Cuida que tá uma vírgulazinha bem embaixo da outra vírgulazinha, tá? Mas aqui a gente ainda tem todos os nossos números com 4 algarismos, né? Aqui na subtração, ó, mesma coisa. Então tá bem tranquilo. A situação é diferente para adição de decimais? Não é mais difícil do que fazer cálculos com dinheiro? Não, os cálculos com decimais são idênticos aos com dinheiro. Eventualmente, os decimais podem ter mais casas depois da vírgula. Então, a gente tem aqui alguns exemplos. Olha só. Nós temos aqui para a gente fazer a adição de 25,341 mais 19,892. O que a gente continua fazendo? A gente apenas cuida, pessoal, ó, vírgula embaixo de vírgula. Porque quando você coloca vírgula embaixo de vírgula, consequentemente, você está colocando unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, décimo embaixo de décimo, centésimo embaixo de centésimo e milésimo embaixo do milésimo, certo? Quando a gente posiciona a vírgula no lugar certo, automaticamente nós posicionamos
todas as outras casas numéricas, as outras ordens numéricas nas suas posições corretas também, tá? Então, é isso que você tem que cuidar. Na hora da subtração, mesma coisa. Queridos, veja bem, eu estou falando de adição e subtração, tá? Quando a gente for ver multiplicação e divisão, daí tem outras regrinhas. Por enquanto, se preocupa com adição e subtração. Então, adição e subtração de números decimais, o nosso cuidado é manter vírgula embaixo de vírgula, porque daí a gente está com todo o nosso número bem ajustadinho. Agora vamos calcular 18,113 menos 11,235. Vírgula embaixo de vírgula, e depois você faz uma subtração normal, como você fazia antes. Só mantém a vírgula embaixo de vírgula no resultado também. Ela vai manter o mesmo alinhamento, tá? Eu quero vir com você direto para o terceiro exemplo. Ele está bem embaixo aí na página 22 do teu livro, tá? O terceiro exemplo. Aqui é onde realmente demonstra a importância de você manter a vírgula embaixo de vírgula, tá? Porque, olha só, você tem aqui 5,9 e 1,37. Vamos supor que eu não respeitasse essa regra do vírgula embaixo de vírgula, tá? Ó, 5,9. Queridos, a prof escreve muito feio e demorado aqui, porque eu tô escrevendo com o mouse, tá? Daí fica demoradinho. Daí, se a gente viesse aqui e escrevesse assim, ó, 137. E fosse fazer essa conta, tá? E não respeitar... Opa, é de menos. Botei demais, desculpa aí. Ah, é de menos, pronto. Mas para eu explicar, tanto faz se fosse de menos ou de mais aqui agora. Quando você não coloca vírgula embaixo de vírgula, quando você tenta resolver isso aqui, do jeito que eu montei aqui todo errado, você estaria somando décimo com centésimo, ou subtraindo, né? Décimo com centésimo, unidade com décimo, e essa unidade já está perdida, não tem mais nem ninguém em cima dela. Você entendeu que torna inviável matematicamente fazer uma conta assim? Então é por isso que você ajusta vírgula embaixo de vírgula, não importa se aqui ficou sem número. Se isso aqui fosse uma adição, a gente nem ia se preocupar com a falta do número aqui em cima. Se fosse uma adição, você só ia fazer aqui, ó. Ah, o 7 não está somando com ninguém, então só vai baixar o 7. O 9 com 3 dá 12. Sobe aqui a nossa dezena. 5 e 1, 6, mais 1, 7. Mantém a vírgula embaixo de vírgula, deu 7,27. Se isso aqui fosse uma soma, ó, nós nem precisaríamos fazer nada com essa casa. Mas como é uma subtração, a gente preenche com o zero ali onde está faltando. Por quê? Porque você já vai perceber que nós vamos ter que fazer uma troca aqui, ó. Esse 9 dezenas vai ter que trocar uma dezena por 10 unidades. A gente normalmente chama isso aqui de empréstimo, né? A gente diz, vai pedir emprestado. Não tem problema a gente falar que vai pedir emprestado, mas na verdade, matematicamente, a gente não está pedindo coisa nenhuma, a gente está fazendo uma troca, tá? Estamos trocando. Aqui nós temos 9 dezenas, a gente pega uma dessas dezenas e desmancha ela em 10 unidades, troca ela por 10 unidades. Matematicamente é isso que a gente faz e é corretíssimo, tá? Então, ó, a gente vem aqui e diz assim, eu tinha 9 dezenas, eu vou ficar com 8 dezenas e uma delas eu vou trocar por 10 unidades. Para poder fazer o 10 menos 7, 3, 8 menos 3, 5, e 5 menos 1, 4. Então, perceba, você precisa fazer o quê? Adição e subtração de decimais. Precisa manter vírgula embaixo de vírgula. Feito isso, só toma um cuidado. Se a conta for de menos, tá? Se a conta for de menos, preenche as casinhas com zero, tá? Se a tua conta é de menos e ficou um lugar faltando o número, coloca zero no lugar dele, para poder fazer as trocas, fazer os empréstimos, certo? Se a tua conta é de mais, nem precisa colocar o zero ali. Mas eu quero, prof. Então coloca para ficar bonitinho, pode colocar. Só estou dizendo que não é necessário. Agora, se ela é de menos, é necessário, tá? Então, esse é o cuidado que você precisa ter. Resumindo, mais uma vez, para ficar bem resumidinho para você. Adição e subtração de decimais. O que tem que fazer? Vírgula embaixo de vírgula. Beleza, queridos?